Aqui, seguindo o nosso roteiro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro uma tabela no DynamoDB. Então, no console, você acessa, você pode pesquisar por aqui, eu já abri a tela, mas você pode pesquisar o serviço e vem por aqui. E eu tenho todo um painel de desempenho, de gestão aqui dos acessos, de recurso provisionado. Eu tenho minha lista de tabelas, é por aqui que se cria também, e alguns outros recursos, né? Eu não me aprofundei muito, eu fiquei já ainda nessa parte mais superficial do DynamoDB. Conforme eu for estudando para a certificação, eu vou melhorando. Mas vamos criar uma tabela aqui. Então, o que ele pede? Um nome, né? A nossa função lambda, que vai interagir com o DynamoDB, ele é um CRUD de produtos aleatórios, né, para não complicar muito. Então, eu posso criar aqui uma tabela product. Provavelmente ela não vai dar, porque eu já tenho outra criada dos testes anteriores. Criar aqui um product 3, quem estiver me acompanhando aí pode fazer junto, né? Aí vem algumas diferenças, né, particulares do DynamoDB. Ele tem uma primary key, como toda tabela de banco de dados. Então, vou colocar aqui um ID. E esse sort key é como se fosse uma segunda chave privada. Vamos dizer um exemplo prático disso. Um CD. Um CD que tem lá o identificador dele e um título único. Então, tem o ID e tem o nome. Toda vez que o novo registro for entrar no meu banco de dados, ele não pode ter nenhum dessas chaves semelhantes. Então, eu tenho o ID, eu posso selecionar aqui o tipo de dados, se é string, binário ou número. Essa parte que a gente pode seguir com os defaults. Então, perfeito. Aqui, ele demora só alguns pequenos segundos aí para criar. Deixa eu ver aqui como que abre o chat. Ver. Se alguém estiver comentando alguma coisa, eu posso ver. Já. Então, continuando. Então, eu tenho algumas informações, o nome da minha tabela, a primary key. Uma coisa importante, quando você vai trabalhar com recursos da Amazon, é sempre esse ARN, ou ARN, né? ARN a galera lá da gringa, usa essa pronúncia. Que é o Amazon Resource Number, que é o name, aliás, perdão. Ele representa esse recurso criado dentro da AWS e como você acessa ele. Então, se eu vou ter alguma integração com meu banco de dados, eu preciso encontrar por meio desse número. Algumas coisas ficam encapsuladas, esse name, aliás. Essas informações elas ficam encapsuladas, dependendo do serviço, às vezes você precisa informar a string inteira. Né? Eu tenho aqui minha lista de itens criados, como uma tabela recém-criada, ela é vazia. Tem as métricas de uso, alguns alarmes, index, coisas que exigem um pouco mais de detalhamento ainda. Então, eu posso criar um item qualquer aqui, colocar prod 01. Eu posso também colocar novos campos, né? Então, se quiser colocar aqui um campo string, um field chamado name, eu posso colocar ali, peraí, aqui não precisa. Prod 01. Se ela tem um name, eu posso colocar aqui batata. E salvar, eu já posso encontrar o meu item na minha tabela, abrir ele, está aqui a informação. Qualquer coisa, se não aparecer, dá um refresh aqui, ele carrega. Né? O DynamoDB, ele tem basicamente duas formas de consulta, que é o scan e o query. O query são pesquisas com filtros e o scan lista tudo. O scan não é muito recomendado de utilizar em ambiente de produção, porque ele é uma função que custa caro para executar.
pelo custo do recurso da AWS. Então, quando vai se trabalhar com um banco de dados no SQL, é muito interessante ter muito bem mapeado essas integrações, essas conversas, consultas no banco, para não deixar muito caro. Então, por isso que existem esses recursos tanto de RDS como no SQL. Opa, foi deslogado. Voltei aqui. Deixa eu voltando aqui nas minhas tables. Então, aqui na minha Product 3, que eu havia criado. Então, vem aqui meus itens. Então, eu vou fazer uma query. Ele tem o filtro. Então, eu tenho aqui prod 0001. Start Search. Ele traz o resultado, que é o único que eu tenho aqui. Então, vou fazer aqui, criar mais um item. Prod 02. Interessante é que se eu quiser cadastrar ele sem nome ou com outro campo, ele vai também. Então, eu vou fazer aqui minha consulta, Start Search, e traz o meu retorno. Só daquilo que eu pesquisei por meio da query. A gente vai ver isso na aplicação Lambda, com o Node.js. Aqui, segundo o nosso roteiro, o segundo passo é criar a nossa função Lambda. O código dessa função está ali no GitHub, na pasta source. Eu não tenho muita velocidade para fazer aquela digitação ao vivo, igual a galera monstra dos tutoriais. Então, o que eu vou fazer? O GitHub está com a última versão do código que eu fiz. Eu vou fazer um copy-cola explicando aqui o que cada coisa faz dentro da função. Né? Então, eu venho aqui, eu tenho toda essa lista de função lambda, você pode criar várias. E o que é interessante? Você pode criar funções lambdas com um método que seja. Não tem problema você desmembrar uma aplicação grande em várias pequenas funções que elas interagem entre si. É até interessante para fazer a questão de requisições assíncronas. Então, vou criar uma função aqui. Existem alguns métodos de você criar uma função. Alguns já vêm com templates, você pode pegar um container, até o código pode ser zipado para dentro da função. Então, vou criar aqui uma função chamada de coding. O runtime é bom deixar sempre o mais atualizado possível do Node. O Lambda suporta Python também. Só que Python eu ainda não domino. Né? Na verdade, eu não sei programar em Python, vou ser sincero. Então, agora aqui entra um ponto importante, que muitas vezes a galera que está começando a ficar travada, que a coisa não funciona, questão das permissões. Né? Então, eu tenho 3 opções. Criar uma nova função, uma nova role com as permissões de acesso para a função Lambda. Eu posso usar uma que eu já criei anteriormente, ou posso criar uma com base em templates. Né? Então, se eu vou trabalhar com S3, se eu vou trabalhar com algum outro recurso, tipo CloudWatch, o meu Lambda ele tem que ter a permissão para acessar esse serviço. Então, eu preciso colocar isso dentro dessas roles. Então, eu vou criar aqui uma básica com as permissões Lambda. É uma pergunta que eu esqueci de fazer lá no começo. Quem aí já trabalhou ou trabalha com serverless? Só para ter uma ideia, se já tiveram contato com esse tipo de arquitetura aí. Aí vão dando um salve ali no chat. Então, o próximo passo, eu vou criar uma regra nova dessas permissões Lambda e vou aqui clicar em Create Function.